Deus possa abençoar você. Abra sua Bíblia lá no livro do Evangelho de Lucas. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Evangelho de Lucas. Acho que dá tempo de pregar. Aleluias. Você está feliz pelo irmão que está do seu lado, irmão? Eu estou feliz, irmão. Estou feliz porque você está aqui nessa noite. E está subindo um cheiro de pão aqui, irmão. Eu estou com fome. Aleluias. Um cafezinho com pão e manteiga. Ah, Jesus. Glória a Deus. Essa casa é muito boa, irmãos. Que igreja que você vai que tem um cheiro de pão desse, irmão? Aleluias. Queria cumprimentar os irmãos que estão também nos acompanhando. Nós estamos transmitindo ao vivo hoje. Aleluias. Aleluias. Não é o YouTube ainda, mas é Facebook. Nós vamos chegar no YouTube. Daqui a pouco estamos transmitindo pelo YouTube também. Então você que está nos acompanhando, Deus possa abençoar a sua casa. Você que vai assistir essa transmissão em algum momento, você possa ser abençoado, que a sua casa seja alcançada pelo nome do Senhor. E se você estiver assistindo aí, se você puder compartilhar esse vídeo com 10, 15 irmãos, faça isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos ficando chique. MGR está ficando chique. Aleluias. Lucas 22, 14, irmãos. 22, 14. Se você puder abrir lá. Aleluias. Aleluia. Vamos ler um pouco antes. Do 22. Vamos ler do 22, 1. Eu quero ler bastante com vocês hoje. 22, capítulo 22, versículo 1 diz assim. Está aqui na... Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. Ele concordou e buscava oportunidade para o entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? Ele disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça. Porque vos digo que não comereis mais até que ele se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti entre vós. Até aí por enquanto. Aleluias. Irmão, nós estamos falando nesses dias sobre a Páscoa do Senhor. Semana passada o presbítero Márcio, meu amigo, ele pregou com muita propriedade sobre a entrada triunfal do Senhor Jesus na cidade. Onde o Senhor, ele veio cumprir a profecia que está lá em Zacarias 9:9. Onde diz que o Rei dos Reis, o Senhor, o Rei de Israel, aquele que é o poderoso, ele entraria montado em um jumentinho. E ali nos mostra que o Senhor, ele cumpriu tudo que foi falado sobre ele. E nessa noite eu quero ministrar sobre essa questão da Páscoa, irmãos. Essa questão desse momento
tão precioso, esse momento tão especial que o Senhor, Ele quis, Ele desejou, Ele ansiou. Algumas versões, a minha versão diz que foi assim: esperei ansiosamente em comer com vocês esta Páscoa. Eu já quero dizer para você, para o meu coração, para o coração dessa igreja, que o Senhor deseja ansiosamente estar contigo todo o tempo. O Senhor, Ele está falando conosco nessa noite que não apenas Ele vai cumprir aquilo que estava escrito sobre Ele, mas Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez sobre a minha e sobre a sua vida. E o Senhor, Ele começa agora a preparar, irmãos, e Deus, Ele tem falado algumas coisas nesses dias no meu coração, que parece que para nós é muito simples, é muito pequeno, mas o Senhor tem falado grandiosamente. O Senhor, ele primeiro Ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ele fala assim, está chegando o dia de eu preparar a Páscoa. Mas irmãos, vamos pensar um pouco aqui. Jesus, Ele já tinha comido outras tantas Páscoas, pelo menos 32 Páscoas. Pelo menos 32 vezes Ele tinha preparado essa festa, porque a festa da Páscoa era uma festa que foi instituída lá atrás, lá no Antigo Testamento, uma das 7 festas que todo ano o povo judeu ainda hoje comemora. E lá atrás o Senhor deu uma ordem ao povo, falou assim, vocês irão comer a Páscoa na saída do cativeiro, na saída da escravidão. Vocês irão comer uma Páscoa. Ele instituiu esse tempo, e Ele falou assim, todo ano, todo tempo, vocês irão comemorar esse dia, para vocês se lembrarem que eu libertei vocês com mão forte da escravidão. O Senhor, Ele está falando conosco nessa noite, irmãos. O Senhor está falando que você já foi liberto, você já foi tirado do cativeiro. Não há nada que possa te prender, porque o Senhor já fez a obra completa em sua vida. O Senhor já te tirou do Egito. Não há escravidão sobre a sua vida mais. E a ordem que Deus deu, falou assim, vocês irão pegar o cordeiro, vocês irão trazer o cordeiro no 10º dia, vocês irão entrar com o cordeiro dentro da sua casa, e no 14º dia do mês, vocês irão sacrificar o cordeiro. Vocês irão sacrificar aquele cordeiro, vocês irão pegar o sangue do cordeiro, vocês irão pegar e vão aspergir sobre os batentes da porta, da janela, porque quando o anjo que dá morte vier sobre o Egito, aonde ele encontrar sangue, aonde ele encontrar a marca do cordeiro, ele passará e não atingirá aquela casa. Eu creio que, irmãos, naquele momento o povo, ele começou agora a se alegrar, porque uma promessa sobre a vida deles estava acontecendo. Eles sairiam do cativeiro que eles estavam há tanto tempo clamando pela liberdade. E aqui eu já quero profetizar sobre a sua vida. Talvez você tenha clamado tanto tempo para sair desse lugar, para sair dessa situação, para sair desse momento que tem escravizado você. Talvez você já tenha clamado tantos dias, mas o Senhor está falando que se eu encontrar o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, eu vou libertar você nessa noite. Se eu encontrar a marca do Cordeiro, eu passarei por cima e não atingirei você com a morte. Então não tem morte sobre a sua vida, irmão. Não tem morte sobre essa situação. Essa situação não vai te destruir. A Páscoa nos fala de uma passagem. Você já passou da morte para a vida. E eu creio, irmãos, deixa eu conjecturar um pouco aqui com você nessa noite. Eu creio que naquela noite o cordeiro, ele serviu para 2 coisas. Primeiro, o cordeiro serviu para marcar a casa que tinha ali um povo separado, um povo de Deus. Mas o cordeiro também serviu para alimento. Alimento para quê? Porque a caminhada seria grande, a caminhada seria longa, a caminhada seria difícil. O Senhor instituiu que o cordeiro, ele não apenas seria morto, imolado, seria sacrificado, mas ele seria assado para que eles pudessem se alimentar durante aquela noite. Deixa eu falar para você, você quer ter vitória na sua vida? Você quer sair da prisão? Você quer sair desse cativeiro? O Senhor tem um alimento para você nessa noite. O cordeiro, o pão nosso, o pão vivo que caiu do céu está nesse lugar. O pão verdadeiro está nesse lugar. A palavra de Deus te dá força. A palavra de Deus vem para te levar, você continuar a sua caminhada. Talvez você entrou aqui nessa noite com pensamento de desistência.
Talvez você entrou aqui nessa noite com pensamentos de parar. Talvez você entrou aqui nessa noite e falou assim: eu não consigo sair dessa situação. Irmão, nós temos milagres acontecendo em nosso meio. Nós temos milagres acontecendo nessa casa. Situações estão sendo transformadas. Situações estão sendo quebrada no meio para que o Senhor possa passar e você possa passar com Ele. Então não tema, talvez a sua situação para você seja quase que impossível, ou vou dizer um pouco mais, talvez a situação para você é impossível, mas existe um Deus que é o Deus do impossível nessa casa, falando com você nessa noite: eu vou te tirar desse cativeiro. Aleluia. Como é que está o seu coração, irmão? Nós acabamos de ver aqui uma apresentação sobre a libertação de uma alma. Porque o preço já foi pago, irmãos. E não foi pouco pago, não. O preço que Ele pagou por você foi a própria vida do Senhor. Foi o sangue do Cordeiro. Foi o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. O que Ele pagou por você, irmão, não foi pouca coisa. Então eu quero já declarar sobre a sua vida que você tem que valorizar um pouco mais aquilo que Ele já colocou sobre você. O Senhor tem um amor muito grande. O Senhor tem derramado uma graça muito grande sobre você. Talvez você não está entendendo, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar assim: eu consumei toda a situação já por você. Você já tem vitória sobre a sua vida. O preço que foi pago foi preço de sangue, irmãos. Agora vamos pensar um pouco aqui. Eu creio que naquela noite, o anjo da morte, que essa era a ordem do Senhor, que aonde não tivesse sangue, todo primogênito iria morrer naquele Egito. Aí o anjo vem aquela noite, irmão. Pensa comigo, Jonatas. O anjo vem naquela noite, o anjo da morte, ele chega na casa 1, não tem marca de sangue. O primogênito é morto. Ele vem na casa 2, não tem marca de sangue. O primogênito é morto. Ele vem na casa 3, não tem marca de sangue. O primogênito é morto. Ele chega na casa 4, fala: agora eu vou fazer a festa aqui na casa 4. Ele chega na casa 4, está a marca do sangue do Cordeiro lá. Aleluia. Ele não pode fazer nada. Ele até queria tirar a vida daquele primogênito. Ele até queria chegar e trazer tristeza sobre aquela família. Mas ele chega na porta e ele não pode entrar. Aonde tem o sangue do Cordeiro, o inimigo não pode tocar. E eu e você fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro que tira o pecado do mundo derramou o sangue sobre eu e você. O inimigo, ele pode até olhar, ele pode até tentar, ele pode até tentar colocar situações, mas em você ele não pode tocar. Se você foi comprado pelo sangue, você é do Senhor. E o povo, irmãos, está ali, e o povo agora, eles estão se comendo, eles estão alimentando do Cordeiro. E agora eles têm uma energia, uma força, porque eles estão sendo libertos do cativeiro, libertos da onde eles estavam como escravos. Talvez você tenha vivido até hoje, eu quero declarar sobre a sua vida, talvez essa situação tenha vindo para você como uma escravidão até hoje, mas eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus que hoje chegou o tempo da sua libertação, da sua vitória. É o Senhor que está falando comigo, com você, irmão. E eles instituíram o tempo da Páscoa. E todo ano lá, eles faziam isso para lembrar que eles já tinham sido libertos. Aí passa-se os anos, passa-se os séculos, vem Jesus, nasceu Jesus. E Jesus agora ele está na sua 33ª Páscoa. Na sua 33ª festa dos pães ázimos. E ele olha para os discípulos assim, vai preparar. Foi o texto que nós lemos. Ide preparar a nossa Páscoa. Eu creio que foi Pedro que perguntou. Falou: Pedro, Senhor, aonde o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa? Ele dá uma ordem que me intriga. Ele fala assim, vocês irão entrar na cidade e vocês verão um homem carregando um vaso, um cântaro de água. Irmãos,
Tradicionalmente, os homens daquela época, os homens judeus não carregavam cântaros, era um serviço das mulheres. Eu creio que Pedro era judeu, Pedro era sanguíneo. Eu creio que veio na boca dele para falar para o Senhor: Senhor, não vai encontrar não, o senhor está maluco? O homem não carrega cântaro d'água. Ele falou assim: se o senhor está falando, eu vou. Eles vão para a cidade. E eles encontram lá, eles entram na cidade. Quando eles entram, eles veem lá o homem carregando um cântaro d'água. E a ordem falou: segue ele. Aonde ele for, vocês vão atrás. Aonde ele for, vocês acompanham. Caminhem na direção daquele homem. Mas eu creio que aquele homem, ele simboliza para nós hoje o Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo for, vai no caminho dele. Aonde ele estiver, chegue junto com ele. E aonde ele parar, você vai parar, Pedro. Aonde ele chegar, você vai chegar lá e vai perguntar para o dono da casa, para o homem da família: aonde está o lugar para preparar a Páscoa que o meu Senhor, ele quer comer conosco? Algumas traduções falam que o Senhor daquela casa, o homem daquela casa, chega e fala assim, ó: no andar de cima, aqui em cima, tem um cenáculo preparado para você. O Senhor está querendo, já está tudo preparado, é aqui em cima. Que eu quero falar para a igreja nessa noite, irmão, tudo que nós precisamos, tudo que já está preparado e vem do alto sobre a nossa vida. Não tem nada aqui nessa terra, nós temos que olhar para o alto. O Senhor está preparando aquilo que o Senhor é para a nossa vida, já está no alto. Porque Jesus era um homem festeiro, irmãos. Eu não creio no Jesus carrancudo. Eu não creio no Jesus que não gostava de festa. Ele era judeu, e judeu não gosta de festa. Tanto que tem 7 festas instituídas no calendário espiritual de Israel. Tem 7 festas lá que todo ano eles cumprem aquelas festas. E naquela época era mais ainda. Eu creio que Jesus era um judeu que gostava de festa. Eu creio que ele falou assim: vai lá preparar a festa da Páscoa. Vai lá preparar o momento que nós vamos sentar na mesa e vamos nos alimentar. Vai lá preparar, Pedro. Porque Jesus já sabia que quando ele chegasse naquele lugar, o que fosse necessário já estaria preparado. Deixa eu falar sobre a sua vida. O que é necessário para a sua vida. O que é necessário para a sua casa. O que é necessário para o seu ministério. O que é necessário para os seus negócios, o que é necessário para a sua família, já está tudo preparado. Pedro não chegou lá não, ele falou assim: vamos comprar os móveis, vamos fazer a decoração, Jesus ele vai comer conosco hoje, a Páscoa. Já estava preparado. A palavra de Deus diz isso, que o homem da casa, o dono, falou assim: já está preparado um cenáculo no andar de cima. Irmãos, tudo que você precisa achar, tudo que você precisa encontrar, o Senhor já preparou no andar de cima. O Senhor, ele disse, quando ele ressuscitou, ele falou assim: não vou deixar vocês órfãos. Não vos deixarei órfão. Eu vou para o Pai preparar lugar. Ele foi para lá preparar uma festa, irmão. Se você acha que você vai chegar no céu e você vai ficar lá pulando de nuvenzinho, irmãos, tolinho você é. Nós vamos chegar lá, vai ter uma festa, porque a palavra fala que nós vamos ter a ceia do Cordeiro. Vai estar lá, irmãos. Ele foi preparar lugar para você. Talvez você está passando nessa vida aqui tanta situação, tanta tristeza, tanto choro, mas o Senhor tem falado para mim e para você: eu já estou preparando uma festa para a sua chegada, ó noiva minha, amada minha. Eu creio que vamos chegar lá, irmãos, e o noivo... Já viu casamento sem festa? O mínimo que tem, quando você não vai fazer nada, você faz lá um almoço, você faz lá um churrasco, você casa, você faz alguma coisa, porque você está festejando. Irmãos, Páscoa, ceia, é tempo de celebração, é tempo de festejar a vitória do Senhor. E ele falou assim: vai lá preparar. E
A ceia, irmãos, a Páscoa, ela nos fala de algumas coisas. Nós estamos sendo chamados, irmãos, primeiro para a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem é que senta na sua mesa? Você passa na rua e fala assim: ô, como é seu nome? Vamos lá para casa almoçar. Você faz isso? Quem é que senta na sua mesa? São seus filhos, sua esposa, seus irmãos, seus amigos. Você só chama para comer na sua casa quem é seu amigo. E crente, irmãos, principalmente. Posso tirar o paletó, irmãos? Vou tirar o paletó. E o Senhor chama aqueles amigos dele para sentar na mesa com ele. Porque, irmãos, na mesa, irmãos, tem lugar para todos. O Senhor está chamando os filhos para sentar na mesa nessa noite. Ele senta ali na mesa. Ele fala assim: como eu desejei, como eu ansiei. Aí os teólogos falam para mim nessa noite: Jesus, ele não tinha ansiedade, porque a ansiedade é coisa de gente normal. Teólogo que vai me criticar no Facebook depois. A Bíblia diz assim: eu desejei ansiosamente comer essa ceia, essa Páscoa com vocês. Porque essa Páscoa era especial, essa ceia era especial. As outras 32 ceias que ele fez, as outras 32 Páscoas que ele passou, era uma comemoração de um calendário judaico. Mas esta ceia, esta Páscoa era especial, porque iria mostrar ao mundo aquele que é o Salvador de toda a humanidade. E ele chamou para perto os amigos. E o Senhor está te chamando nessa noite. Vem para perto, vem para a mesa, vem sentar comigo, vem estar aqui, vem comer pão comigo, vem tomar o vinho comigo, vem participar desse momento especial. O Senhor está te chamando nessa noite, igreja. Nós precisamos acordar, irmãos. Não podemos mais entrar de porta em porta, entrar de culto em culto, sem você se apresentar para aquele que é o verdadeiro sentido da nossa Páscoa, que é o Cordeiro, Senhor Jesus, que tira o pecado do mundo. E Ele está te chamando: vem para perto, vem sentar comigo nessa noite. O Senhor falou para os discípulos, seus amigos: eu desejei estar com você comendo essa Páscoa, comendo essa ceia, antes que eu padeça. Jesus, irmãos, quando ele entra triunfalmente em Jerusalém, ele já sabia que aquele momento iria começar o martírio, ia começar a perseguição dele, ia começar a preparação para a morte dele. Porque ainda entre os amigos dele, o texto diz que Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, estava tramando com os principais sacerdotes, com os capitães, para que matasse Jesus. Ainda assim, ele não excluiu Judas da mesa. Ainda assim, ele não excluiu aquele que ele sabia que era o seu traidor da mesa, porque aquele que estava traindo ele, estava levando ele para o propósito, irmãos. Então, irmão, deixa eu falar para você, tem situações na sua vida, tem pessoas na sua vida que você não pode excluir, porque mesmo ele te perseguindo, mesmo ele falando mal de você, mesmo ele deixando você às vezes nervoso, ele está levando você para o propósito. Então glorifica a Deus, porque Deus tem propósito na sua vida. Quem está passando por luta aqui, irmãos? Deixa eu falar para você está passando por luta, porque Deus tem propósito na sua vida, senão você não passaria por essa luta.
O inimigo está tentando te arrancar do propósito. O inimigo está tentando te levar para o buraco. Mas o Senhor está falando para você: eu tenho propósito na sua vida e te trouxe aqui para você ouvir isso nessa noite. E ele chama para a mesa. Ele senta na mesa. E alguns dos evangelhos nesse mesmo texto fala que Jesus fez algo que nós precisamos voltar a fazer. Pouco antes da ceia, ele pega uma bacia com água, uma toalha, e fala: tira o percata, tira sua sandália, eu quero lavar seus pés. Humildade. Ceia fala sobre humildade. Quando eu como a ceia, quando eu tomo a ceia com você, eu tenho que ter um coração humilde. Bom seria, né, Jonatas, se nós pudéssemos lavar os pés uns dos outros aqui. Quem deixaria eu lavar seu pé? A gente vai fazer isso aqui um dia ainda. Faça as unhas, fique bonitinho. Eu não vou avisar não, irmãos. Lava o pé. Não, lava o pé. Aqui não tem chulé. Eu espero. Porque a ceia fala sobre nós termos um coração humilde. A igreja precisa voltar a uma igreja de humildade. A ceia fala sobre nós entrarmos no serviço do Senhor. Nós precisamos voltar a trabalhar, não para o Senhor, mas trabalhar com o Senhor. Deus está te chamando para trabalhar com Ele. Porque é diferente você trabalhar para o Senhor. Quem trabalha para, faz por obrigação. Quem trabalha com, faz com amor. Quem trabalha para, sempre vai encontrar uma desculpa para não fazer. Quem trabalha com, mesmo não sabendo fazer, vai lá e faz. Quem trabalha para, busca um salário. Quem trabalha com, já sabe que o salário já está pago. Já está pago. Deus já pagou o salário por você. Não tem nada que te impeça mais você chegar na presença do Senhor. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Você tem acesso. É trabalhar com o Senhor. Nós estamos sendo chamados. Ceia fala sobre isso. A Páscoa fala sobre isso. É um novo tempo. Toda vez que a gente celebra a ceia aqui, nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Nós estamos celebrando nós estamos fazendo isso em memória do Senhor. Está falando que o Senhor já nos deu acesso à presença dEle. Ele não está interessado, irmão, nos seus erros, não está interessado nas suas dificuldades, Ele não está interessado nos seus acertos, não está interessado na sua performance. Isso não impressiona Deus. O que impressiona Deus é o coração quebrantado e contrito na presença dEle. Isso o Senhor não rejeita. Sabe quem te acusa? É o teu inimigo. O Senhor não te acusa. Sabe quando você erra assim, quando você faz alguma coisa errada? Quem é casado aqui? A esposa fala assim: vai lá e faz isso. Aí você vai lá e faz errado. Como é que a tua esposa olha para você? Deus está falando, irmão. Mas sabe como Deus olha quando você erra? Com o mesmo olhar de amor que Ele sempre olhou para você. Ele fala assim: vamos mais um pouco. Vai dar certo. Você vai conseguir. Eu estou aqui. Por isso que Ele enviou o Espírito Santo para andar comigo, com você, igreja.
Foi que a peça falou aqui, ó. Não tem preço pela sua alma, porque o preço já foi pago. O inimigo é tolo, irmãos. Ele fala assim, não, eu vou colocar isso, vou colocar essa dificuldade, eu vou colocar essa derrota, distração, religiosidade, vício. Aí eu vou conseguir. Não vai. Porque se você pedir clamor, pedir socorro ao Senhor, Ele está pronto para te ajudar. Ele não deixou de amar você, sabia? Não deixou. Ele continua te amando da mesma forma. A gente que acha que Deus esqueceu da... Quem já se sentiu? Deus esqueceu de mim. Quem já se sentiu assim? Tadinho Deus esqueceu de mim. Ele fala assim, você que se esqueceu de mim, você que foi para longe, eu continuo no mesmo lugar. E se você voltar, eu estou aqui ainda, sou seu pai. Ceia fala sobre essa ceia, mas a última ceia nos ensina que o Senhor, Ele sabia que ia passar todo aquele sacrifício necessário para o Cordeiro. Mas Ele falou assim, os últimos momentos meus eu quero passar com os meus amigos. Porque eu vou preparar lugar para eles. Eu quero que eles saibam que eu estou chamando eles para algo muito maior. Comer ceia, comer Páscoa, irmãos, é participar daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Você sabe o que o Senhor tem preparado para você? Quem é que quer ir para o céu, irmãos? Quem é que acha que já está no céu? Porque a palavra de Deus fala que nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Você está passando esse momento aqui na terra, mas o seu lugar já está assentado com Ele nas regiões celestiais. E isso ninguém pode tirar de você. Essa é a raiva do inimigo. Porque quando Jesus olha para você, Ele vê alguém que já está sentado com Ele. Ele vê a marca do Cordeiro sobre a sua vida. Ele vê a Páscoa. Você já passou, irmãos. Quem joga videogame aqui, irmãos? Tem irmão que joga e fica com vergonha de levantar a mão, mas tem. Quem gosta de passar de fase aqui? Eu nem sei se chama passar de fase ainda, é isso? Se eu for falar, vou falar aqui do Mario Bros, do Pac-Man. Os irmãos mais novos nem conhecem esse jogo. Mas é tão gostoso quando você está lá. Você passei de fase. O Senhor já passou de todas as fases para você, é só você assumir isso. Não tem mais derrota sobre a sua vida, não, irmão. Pastor, mas eu passo por tanta luta. Sim, eu passo também. Mas eu passo sabendo que a vitória é certa, irmão. Eu passo crendo. Eu sou tão cristão, que eu falo assim, não deu certo porque ainda não chegou o momento da vitória. Mas vai chegar. É assim, não é, mano? Precisa pagar boleto, ainda não chegou o momento da vitória, mas vai chegar. Deus vai enviar. Deus envia até Pix. A irmã lá, naquele documentário não falou que o dinheiro veio no vendaval lá, irmãos? É só você crer, irmão. Qual que é a sua situação nessa noite? Qual que é a sua situação nessa noite, igreja? Qual a área da sua vida que ainda está aprisionada, escravizada? Qual que é a área? Quando a gente fala de Páscoa, a gente fala sobre libertação, irmãos. A Páscoa marcou uma mudança de mente naquele povo, uma mudança de situação. Aquele povo antes da Páscoa, eles eram escravos. Depois da Páscoa,
Eles eram um povo livre. Então eu não posso participar da Páscoa, eu não posso participar da ceia, irmãos, sem saber que Deus, ele tem uma mudança de status para você. Você já foi alcançado pela salvação, mas você já foi alcançado pela libertação também. Nada mais te prende, você não é mais escravo. Nós que nos colocamos muitas vezes embaixo de escravidão, mas o Senhor já nos libertou. Como eu desejei comer essa Páscoa com você. O Senhor está falando com você. Como eu desejo que você entenda a sua verdadeira posição. Nós temos falado muito nesse púlpito aqui sobre posicionamento, sobre identidade. Sabe o que o inimigo mais quer, irmãos? É destruir a sua identidade. Porque quando você não sabe quem você é, qualquer coisa te satisfaz. Mas quando você sabe que você é filho de Deus, só o Senhor te satisfaz, irmão. Quando você sabe que você foi comprado por um preço impagável, só Ele vai te satisfazer. O problema é que às vezes a gente esquece isso, irmãos. O problema é que às vezes a gente vem comer a ceia, tomar a ceia, comer o pão, beber o sangue de forma natural. Irmãos, é pão, é suco de uva, mas é uma simbologia, uma libertação que você já teve. O Senhor, quando Ele foi para a cruz, Ele te libertou de todo o cativeiro. Então isso que está aí na sua mente, te aprisionando, não pode mais te aprisionar. Você é especial para Deus. E quando a Páscoa começa a nos ensinar sobre serviço, Bruno, não é só serviço, você servir a igreja, é você servir o próximo. Quem aqui gosta de ser servido, irmãos? Das irmãs, quem gosta que o marido leve café na cama? Quem gosta? Ô, justiça própria, viu? Das irmãs, quem gosta que o marido leve café na cama aqui, irmão? Não é bom. Não é bom, irmãos, quando o marido chega lá com aquele café, com croissant, com pera, com ovinho mexido, com uva, com morango, com leitinho quentinho. Não é bom? Então a igreja precisa aprender a servir os outros. É bom que as irmãs aprendam a servir o seu marido também. Agora aumentou os aleluia aí. Deus está agindo no negócio. Deus está agindo. Eita Deus. Porque a palavra de Deus diz que fala que é melhor você servir do que ser servido. É melhor você dar do que você receber. Então serviço, irmãos, é uma qualidade do cristão. Jesus, ele ensinou isso, por isso que ele foi lavar os pés dos seus discípulos. Aí Pedro novamente, né, Pedro? Pedro novamente falou assim: não, Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé, não. Quem? O Senhor é o mestre, eu sou discípulo. Jesus falou assim: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Tá bom, Senhor, não lava só os pés, não, dá um banho total logo. Porque serviço é uma qualidade nossa, irmãos. A igreja precisa voltar a servir um ao outro. Graças a Deus nós estamos criando uma cultura aqui no MGR de serviço mesmo. De um servir ao outro. Nós vamos fazer isso hoje.
Quem quer ganhar pão aqui, irmão? Aleluia. Ora ao Senhor, irmãos, ora ao Senhor. E quem ganhar pão, quem vai dividir com o irmão aqui? Tem que servir, né? A Fernanda ontem falou que tem que servir, né, Fernanda? Tem que aprender a servir um ao outro. Porque ceia, irmãos, e Páscoa fala sobre isso. A Páscoa, naquele tempo, falava assim, ó, se a família for muito pequena para comer o cordeiro inteiro, se junta com outra família, sirva outra família, comam todo mundo junto. Minha família é pequena, então, se você quiser me chamar para comer junto, né, Caio? Nossa família é pequenininha, dá para juntar e comer todo mundo junto. Mas Páscoa fala sobre isso, nós precisamos aprender a servir o nosso irmão que está do lado. Você falou que você está junto com as melhores pessoas aqui. Sirva ele. E servir, irmão, não é só você dar algo para ele. Às vezes servir é você poder ouvir o seu irmão. Servir é você poder dar o seu ombro para o seu irmão. Servir é, às vezes, você poder dar risada, chorar com ele. Também comer churrasco, também comer bolo, também faz parte. Mas nós precisamos servir um ao outro. Porque a Páscoa não fala sobre isso, irmãos. Então nós precisamos nesses dias aprender isso. O mesmo Jesus que entrou triunfalmente na cidade, irmãos, ele agora está ensinando aqueles que seriam aqueles que continuariam a obra dele a servir um ao outro. Humildade. A Páscoa, irmão, não fala sobre você apenas receber, mas fala sobre você dar, irmãos. Porque tudo que o Senhor falar para você, Ele vai cumprir sobre a sua vida. E deixa eu abrir um parênteses aqui, um aspas, que nem a Fernanda falou. Eu aprendi com a Fernanda ontem. Deixa eu abrir um aspas aqui. O povo sai do Egito, irmãos. Eles eram o que no Egito? Eles eram escravos no Egito. Agora eles comem a Páscoa. E agora eles saem do Egito. O que o Egito deu para eles? Ouro, prata, roupa. Deu tudo para eles. O Senhor está te tirando dessa escravidão, irmãos. E o Senhor vai te dar tudo. Tudo que você precisa. Não que você quer, mas tudo que você precisa, Ele tem para te dar. Talvez você não entendeu. Tudo que você precisa, Deus tem para te dar. O que você precisa nessa noite? Não sei, o que você precisa, irmão? Quem precisa de um Porsche aqui? Num Porsche, irmão? Ah, não. Só que era só um... Quem precisa de um Fusquinha? Também não, né, pastor? Mas tudo que você precisa, Deus tem para te dar. Pastor, eu não consigo ter entusiasmo na obra. Ele tem para te dar. Senhor, pastor, eu não consigo ter controle na minha língua. Quando eu penso, eu já falei. Ele tem controle para te dar. Porque existe um sangue do Cordeiro sobre você. O inimigo não pode usar você não, irmão. Porque tem crente que é usado pelo inimigo, irmão? Aqui não, né? Deixa pra lá, isso aí vai dar trabalho depois. No 15 ele diz assim, ó, quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra. Porque eu vos digo que não mais comerei até que se cumpra o reino de Deus. E o 17, e tomando o cálice, tendo dado graças, disse, tomai e dividi entre vós. Você está disposto
a dividir o cálice com seu irmão? Está disposto, irmão? Eu estou falando sobre ceia, mas estou falando sobre vida cotidiana. A igreja precisa aprender isso, irmãos, que nós estamos aqui para dividir um com o outro. Quem gosta de dividir coisa boa aqui? Eu já vi que alguns irmãos falam assim, não, eu não vou dividir meu pão, não. Mas quem gosta de dividir coisa ruim aqui? Quem gosta de receber problema, irmão? Não? Lá vem esse irmão, fala, meu Deus, é problema. É B.O. Mas se você não diz que está disposto a dividir o cálice com o seu irmão, talvez o cálice dele não seja tão doce, seja um pouco amargo, está precisando de ajuda. Ceia fala sobre isso. A dificuldade do seu irmão tem que ser a sua dificuldade. O problema do seu irmão é o seu problema. Porque como que é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso, Pão Nosso. É tudo nosso, irmão. Perdoa os nossos, assim como nós perdoamos os nossos. A oração do Pai Nosso é: Pai meu que está no céu, dai-me o pão meu de cada dia. Perdoa os meus pecados, mas eu não perdoo dos outros. Ceia fala sobre isso. Nós precisamos voltar a essa simplicidade do